Neste episódio, vamos um pouco mais fundo na análise dos caráteres associados a cada quadrante, para, no final, vai ser engraçado, analisarmos cada um dos candidatos à luz desta teoria. Afinal, para quem falam os nossos candidatos? Quais as suas audiências-alvo? Existe mais vida para além das tradicionais divisões em partidos políticos? Vamos esquecer se somos de direita ou de esquerda e vamos antes tentar situar-nos num ou vários destes quadrantes. Conforme devem estar lembrados, esta teoria avalia o comportamento das pessoas ou o seu caráter pelos efeitos das suas ações. Nos outros, medido no eixo vertical dos y, ou nelas próprias, medido no eixo horizontal dos x. Para os analisar e comparar, vou agrupá-los 2 a 2 ao longo do eixo dos x. Na seta a verde escuro temos os inteligentes e os bandidos. São dois caráteres que revelam boa autoestima, sabem o que querem para si mesmos e perseguem ambos benefícios privados ou pessoais. A grande diferença entre os dois reside no facto de que o inteligente sente empatia pelas outras pessoas e preocupa-se com a sociedade. Pelo contrário, o bandido tem uma atitude instrumentalista. Existe apenas para tirar vantagem de terceiros, não sentindo quaisquer remorsos pelo mal que faz, nem empatia pelo sofrimento dos outros. Para o inteligente, o centro de gravidade da sociedade é o indivíduo, ou seja, qualquer um de nós. Para cada uma das necessidades suas que vê satisfeitas pela sociedade, corresponde-lhe a ele próprio o compromisso de fazer algo que contribua também para a satisfação das necessidades dos outros. O inteligente faz coisas que, além de o beneficiarem a ele, também beneficiam os outros. Já para o bandido, o centro de gravidade da sociedade é o seu próprio umbigo. Quer mais para si do que para os outros. A inteligência não tem a ver com as habilitações literárias. Encontramos inteligentes em todos os estratos sociais, raças ou origens académicas. Infelizmente, são em reduzido número. Dependendo do grau de integração social, temos dois tipos de bandidos: os marginais ou criminosos, cuja socialização é mais deficiente, e os bandidos de fato e gravata, muito mais espertos e mais apetrechados em competências sociais. Enquanto os primeiros se envolvem em atividades mais violentas e perigosas, o segundo sabe disfarçar muito melhor os seus esquemas, pois vive entre nós. Muitos destes últimos tentam ir para a polícia ou então tiram uma licenciatura em Direito. Na polícia, com o tempo, vão sendo expulsos. Já na área do direito, isso não acontece. Eles fazem leis em causa própria, substituindo a ética pela burocracia jurídica. Assim, o conceito de crime deixou de ser um ato que lesa os outros ou a sociedade para ser antes um ato que viola uma lei qualquer. Desta forma, se têm feito muitas leis que permitem lesar as pessoas e a sociedade de forma legal, sem que os seus autores possam ser punidos como criminosos. Passemos agora para o lado negativo do eixo do X. Aqui encontramos os crédulos e os estúpidos. São pessoas normalmente com baixa autoestima. Comecemos pelo crédulo. É uma pessoa bem socializada, mas que recebeu uma educação orientada para a ordem e a autoridade. Para ele, o centro de gravidade da sociedade é o poder e as suas figuras de autoridade. O indivíduo apenas existe para servir o poder e este, em troca, toma conta dos cidadãos, assumindo a responsabilidade pelos atos e os destinos destes. As figuras de poder são vistas como se fossem o papá e a mamã, o que faz dos crédulos ou tolos ou pessoas ingênuas. Deixam-se guiar pelas charlatanices das religiões, veem a justiça como divina e preocupam-se muito com a ordem e o controle social. Instituições como a família, usada pelo poder como um dos mecanismos mais poderosos de controle social, são por eles veneradas. São pessoas que tendem a achar que se devem prejudicar para benefício de terceiros. Este quadrante normalmente é preenchido por muitos dos nossos funcionários públicos e pela maior parte das mulheres. Já o estúpido é alguém que perdeu as suas referências sociais, crenças ideológicas ou religiosas. Normalmente é uma pessoa que já desistiu de tudo. Vive continuamente em sofrimento, restando-lhe apenas compensar o seu sofrimento com o sofrimento dos outros. Joga para perder e quer que os outros percam com ele. Não se governa nem se deixa governar. Não sabe, não quer saber e tem raiva a quem sabe. Tende a agir de forma prejudicial para os outros sem que ganhe algo com isso, podendo mesmo ele próprio sair também lesado. Não se vão já embora. Sei que isto é muita informação, mas o vídeo está quase a chegar à parte dos candidatos. Não podem perder. Estes são os 4 quadrantes. Nem sempre agimos dentro do mesmo quadrante e muitas vezes o nosso caráter muda de um quadrante para o outro. É esta mudança de quadrante que é promovida pelos partidos políticos para ganharem eleitorado. Quais as tendências normais nos rumos da mudança de quadrante?
Comecemos pelos inteligentes. Quando estes se metem em apuros ou veem a situação social e política do país a desmoronar-se, tendem a derrapar ou para o lado dos crédulos ou dos bandidos. No primeiro caso, começam a acreditar em Deus ou na ideia de que as autoridades e os políticos é que são a solução para os seus problemas e os da sociedade. No segundo caso, normalmente em situações de dificuldade económica, podem enverdar pela ilegalidade e pela corrupção, sendo muitas vezes vítimas dos bandidos que sempre aparecem para os ajudar em alguma coisinha. Olhemos agora para os bandidos. Também eles tendem a ser estúpidos quando a vida lhes corre mal. É aí que são apanhados. Imagina um assaltante de bancos que, ao fugir, decide dar um tiro no funcionário da Caixa. Prejudica o Caixa e a sua família sem que ganhe nada com isso, podendo mesmo prejudicar-se a si próprio, pois acabou de somar mais um crime que lhe irá aumentar a pena de prisão, caso seja apanhado. Mas eles também sabem ser inteligentes, em especial o bandido de fato e gravata. Para não darem nas vistas e assim dissimularem as suas atividades ilícitas, normalmente gostam de atuar ao serviço da sociedade. A política é para estes o sítio mais apetecível. É onde existem mais recursos públicos e onde podem fazer leis em causa própria, criando alçapões que lhes permitem escapar a uma condenação. Já os crédulos têm tendência a ficarem inteligentes quando confrontados com situações limites, como aconteceu no tempo da Troika, quando muitos cidadãos ditos de direita ficaram com os bolsos vazios e perceberam porquê. Também na Segunda Guerra Mundial, muitos franceses e japoneses abandonaram a religião ou optaram por outras. Infelizmente, estes abrolhos não duram muito, pois a tendência do crédulo é voltar à sua situação de pessoa dependente. Passado algum tempo, depois de uma crise, lá voltam eles a cair na canção do bandido. Quando o crédulo começa a perder as suas referências sociais, morais, religiosas e políticas, começa a entrar em desespero e a ficar perdido, não conseguindo mais compreender o que se passa à sua volta. O sofrimento insuportável que daí advém empurra para a estupidez, onde fica longas horas a ver acidentes, crimes e incêndios, ou então fica azedo e começa a tratar mal as pessoas, mesmo aquelas que mais lhe são queridas. Para os estúpidos já não há muito para onde fugir, e caso não sejam salvos pelos inteligentes, acabam por se enterrarem cada vez mais na sua estupidez. Passemos agora aos nossos candidatos. E o primeiro candidato é Marcelo Rebelo de Sousa. Este candidato é uma pessoa vinda das elites fascistas do Estado Novo. Tem fortes ligações à Igreja Católica, à Justiça Romana, bem como às pessoas mais ricas do país. Ele espelha a mentalidade que está mais na moda entre os portugueses, deixando estes a pensar que são eles próprios o povo que está no poder. Ele nunca sabe de nada, nunca viu nada, não tem ideias próprias e nunca critica as figuras de poder. É o rei dos afetos, trata os portugueses como criancinhas fofinhas ou mesmo como animais domésticos. Imaginem, pois, a quem ele se dirige na maior parte das situações. Muito bem, os crédulos. No entanto, também existem beneficiados indiretos com este candidato, que são aqueles que gostam de explorar a ingenuidade dos crédulos, os bandidos. Também é para eles que Marcelo faz vénias. Vamos analisar outro candidato, André Ventura. Este é um candidato de polémicas e fortes convicções. Trata os problemas pelo nome e promete mudar o sistema que ele também opera. Tem vindo a assustar a população com racismo, imigração, homossexualidade e pena de morte. E a audiência-alvo deste candidato é os estúpidos. Essencialmente fala aos ouvidos de pessoas que têm visto a sua realidade desmoronar-se, estão em sofrimento e agora querem bater em alguém. André Ventura oferece-lhes os imigrantes, os ciganos, os homossexuais e os delinquentes que vivem em bairros de lata para estes poderem bater, os chamados bodes expiatórios. Desta forma chama a atenção dos estúpidos, mas também de muitos crédulos que estão na iminência de mudarem para este quadrante. No entanto, André Ventura também tem sabido expor publicamente muitos dos efeitos perniciosos do cinismo do politicamente correto. Em especial, a ideia de que os coitadinhos, os fracassados e os bandidos é que são os heróis da nossa sociedade, sendo que os que trabalham, são ambiciosos e pagam impostos apenas existem para servirem os primeiros três. Os inteligentes têm sido assim sensíveis a algumas das suas políticas e polémicas. André Ventura também fala para os inteligentes. E agora uma análise sobre o que se estará a passar na realidade. Dissemos que qualquer candidato para ganhar tem que criar condições que levem as pessoas de um determinado quadrante a derraparem para o outro que lhe seja mais favorável. Talvez estejamos nesta campanha perante uma manobra mais global ainda. Mas qual? Lembra-se do que aconteceu em França nas últimas eleições presidenciais? A direita apresentou dois candidatos. Um foi apresentado como uma ameaça à democracia e aos direitos humanos,
o outro como a solução para o primeiro problema. No fim, a maioria votou no segundo, independentemente de serem pessoas de esquerda ou de direita, ou mesmo das competências do candidato. Desta forma, a direita manteve sempre um político favorável no poder. Falo-vos de Maria Le Pen e Macron. Conseguem ver algum tipo de semelhança?